Bom, o ser humano tem que parar com essa mania de se fazer inocente, seja ele conhecedor da palavra de Deus ou não. Principalmente aqueles que dizem que conhecem a palavra de Deus, que deveriam ser firmes, né? Na verdade, porque não existe essa, ou uma coisa é verdade ou é mentira. Não existe meias verdades e meias mentiras. Ou é verdade ou é mentira. Aí a gente tem que escolher de que lado fica. Não podemos ficarmos dizendo que acreditamos no Senhor Jesus Cristo e vivendo na mentira, né? Sabendo que o Senhor Jesus nunca viveu na mentira. O Senhor Jesus nunca viveu em contradições, meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Não. A coisa com ele era direta. Lembra quando o pessoal trouxe uma moeda? Perguntou se podia pagar imposto para César, tentando ele. O que ele fez? Pegou uma moeda, mostrou para todo mundo e perguntou: de quem é essa cara aqui? De quem é esse rosto que está desenhado nessa moeda? Aí ficaram tudo calados e diga de quem é esse rosto que está desenhado da moeda. E aí disseram: é de César. Então ele disse: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com o Senhor Jesus não tinha meio termo, negócio de conversinha. Não é tentar agradar. Tem pessoas que ficam aí em todos os cantos aí tentando agradar a humanidade. Né? Pois é. No caso do Senhor Jesus, a verdade dói. O Senhor Jesus sabia que a verdade ia doer, mas ia libertar. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Disse isso na época para os judeus, não foi para nós não. Ele estava dizendo isso para os judeus, mas serve para nós também. Não é? E uma das maiores mentiras que existe há séculos é justamente essa aqui. Apocalipse, esse livro do Apocalipse, né? Que há algum tempo atrás, alguns séculos atrás, nem existia dentro da Bíblia. Foi colocado pelo sistema religioso, né? E quem preparou esse livro? Quem preparou esse livro foi justamente os líderes religiosos, para tocar o terror naqueles que não obedecem, não conhecem e não obedecem o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse livro foi um livro preparado pelo sistema religioso. Não se esqueça que foram os líderes religiosos quem mataram os cristãos e quem tomaram posse dos papiros, dos escritos dos discípulos, foram eles. Eles têm tudo na mão, inclusive até lá nos porões da Igreja Católica em Roma, eles têm lá, escondido lá. Né? Vocês acham que durante todos esses séculos eles não mexeram nestes livros? Você acha que a Bíblia está purinha, pura, esse livro que as pessoas idolatram, se entregam à Bíblia sem investigar? Porque o cristão é o que o Senhor Jesus disse: ele é simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Pode ser o livro que for, a Bíblia, o Alcorão, seja lá o que for, o cristão, ele é esperto. Ele procura discernir as coisas, ver se aquilo vem de Deus ou não. Não é porque está escrito na Bíblia que é de Deus. Porque a Bíblia, há séculos, ela vem sendo mexida, revisada. É nessas revisões aí que eles tiram uma coisa daqui e põem outra ali. E com isso eles vêm dominando os povos há séculos, né? E a pessoa inocentezinha já vai metendo a cara na Bíblia e achando, porque está escrito aqui na Bíblia, foi Deus que falou. Se uma coisa está contradizendo a Deus, ao Senhor Jesus, você pode ter certeza que não vem de Deus. Mas a Bíblia não tem contradição. Você está enganado. Se existe um lugar que tem um monte de contradições, um monte de mentiras, é aqui na Bíblia. E olha que eu sou cristão, hein? Eu sou cristão, mas não sou bobo. Eu tenho o Espírito de Deus. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse? Não só eu, você também. O Senhor Jesus Cristo disse que quando o Consolador viesse,
ele nos guiaria a toda a verdade. Ele não diz que a Bíblia, que o Alcorão, que nenhum livro na terra nos guiaria à verdade. Ele diz que o Consolador, o Espírito Santo, nos guiaria a toda a verdade. O que ele diz? Quando o Consolador vier. Agora eu pergunto a você, o Consolador já veio? Ou ele estava fazendo as malas ainda para vir? Não, a partir do momento que o Senhor Jesus subiu, ele desceu. É o que ele disse, se eu não for, ele não vem. Agora eu pergunto, Jesus já foi? Ou ele está ali em Israel ainda? Imediatamente. Ou você acha que o Espírito Santo veio só para o pessoal daquela época, só para os discípulos, nossos irmãos que já estão na glória, fizeram o trabalho deles, né? A pregação da palavra de Deus. Então você precisa ficar esperto, né? Quantas milhares e milhares de pessoas, pessoas até que dizem que são sábias, PhD nisso, naquilo, teólogo, tem até religiões, igrejas, né? Igrejas entre aspas, né? Que você sabe que isso não é igreja, são covios de salteadores, né? Que vivem baseada nesse Apocalipse, né? Fazendo estudos, altos estudos, porque a besta que sai não sei da onde, a besta que vem com rabão, com os dentes desse tamanho, não sei da onde, tudo o que? Tudo mentira, pura mentira, do começo ao fim. Esse Apocalipse é pura mentira, irmão, não fale assim de Joãozinho, do Apocalipse, pura mentira. Quem é você para falar isso? Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus, amado, abençoado, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, mais que vencedor em Cristo Jesus. E você também. Né? Se uma coisa está contradizendo a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos receber. Venha de quem vier, dentro ou fora da Bíblia, ou em qualquer lugar na face da terra ou no universo. Então aqui, revelação de Jesus Cristo, né? Apocalipse quer dizer revelação. O que menos tem neste livro é revelação. Aqui tem um monte de enigmas, charadinha, enigmas que fala, charadinhas, pegadinhas, né? O que revelação é uma coisa que você não está conseguindo ver e aquilo se revela, vem à luz. Não tem esse negócio de ficar colocando símbolos, porque o símbolo tal é não sei o que, não. É revelação. Revelação é você chegar, uma pessoa dizer, olha, atrás daquela porta tem isso, tem aquilo outro, mas você não está vendo, porque a porta está fechada. A partir do momento que se abrir a porta, você vai olhar e vai ver se realmente tem aquilo que aquela pessoa está dizendo que tem do outro lado da porta. Ainda não foi revelado? Tá lá, atrás daquela porta tem um cachorro, tem um gato, tem isso, tem aquilo outro. Aí você fala, tá bom, então abra a porta para mim ver. É assim que o cristão faz. Não sai ali e sai falando para todo mundo, fulano me disse que tem isso, tem não. Abra para mim ver, porque se você vai ter que anunciar aquilo ali, se você vai ter que dizer para outras pessoas que tem um cachorro, um gato, seja lá o que for atrás daquela porta, você tem que ter certeza que eles estão ali mesmo. Aí você manda a pessoa abrir a porta, abre a porta aí para mim ver. Não, vai lá e vai dizer para as pessoas. Não vou dizer para as pessoas porque eu não vi, não foi revelado para mim. O que eu estou vendo é você dizendo um monte de coisa, um monte de símbolos. Você está afirmando que tem um gato lá, que tem isso, que tem aquilo, que tem... É assim que o cristão faz. O cristão não vai se entregando a mentiras, ao 7-1, como diz o povão. Então aqui está escrito, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que é o livro que os chamados evangélicos adoram, morrem de medo, mas adoram. Eles acham que isso que está aqui vai acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. O tal do João, que não é João Batista, lembra do João Batista? Nem João que andou com Jesus, João o evangelista. É outro João, que os próprios historiadores dizem que não existe, que esse livro foi considerado um livro sem validade, um livro apócrifo que eles chamam. E não é cristão não é cara cristão, cara historiador que estuda, e sabe. Pois João capítulo 1, versículo 1.
Apocalipse, né? Aí diz aqui, ó, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. Pronto. Quando eu digo a você que esse Apocalipse, ele é mentira da primeira letra até o fim, parece que é de Deus, né? Parece, mas não é. É fake news. Bem preparado, bem, né? Aparentemente bem escrito, mas é fake news. Vejam, eles não colocaram nem no início da Bíblia, nem no meio. Colocaram já no final, que é para poder prender as pessoas. Os líderes religiosos estão milionários da Igreja Católica, papas, cardeais, arcebispos, todos eles há séculos. E agora os chamados evangélicos, que estão fazendo Bíblia aí, estão fazendo tudo. Agora fizeram até uma Bíblia aí com foto de ministros do governo. Eles estão deitando e rolando, né? Porque o povo não tem entendimento. E já começa desses falsos aqui, de séculos passados. Então tá aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Ele já entra dizendo: revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo que é de Jesus Cristo. Mas nós vamos aqui mostrar para você, durante esse tempo que nós fizermos essas mensagens aqui, nós vamos destroçar esse Apocalipse de uma vez por todas. Temos até vídeo aí no canal, aí você pode acompanhar. Mas nós vamos fazer uma bateria aqui de vídeos, porque quando vem essas coisas, guerra, todas essas coisas, aí é que eles aproveitam, né? Isso aqui é a galinha dos ovos de ouro dos líderes religiosos. É com isso aqui que eles metem o medo no povo, nas nações, para arrancar o dinheiro das pessoas, levarem as pessoas ao medo, à escravidão, para servirem a eles. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a qual Deus lhe deu, ele está dizendo que Deus deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Tá vendo? Se eu parar só aqui, o cristão que é esperto, se ele parar só aqui nisso aqui, ele já vai ver que é mentira. Primeiro lugar, ele diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Agora eu pergunto, Deus nos trata como servos? Você está vendo que é um líder religioso, que acha que Deus nos trata como servos. Deus nos trata como pai. Não tem nada de servos. Aliás, Deus não é servido, não precisa de nada e nem é servido por mãos humanas. Ou você já não leu isso? Que Deus não habita em templo de pau, de pedra, de metal, e não é servido por mãos humanas. O que é a palavra não? Não é não, como se tivesse necessidade de alguma coisa. Está escrito, vai lá procurar. Onde está, irmão? Está lá no livro de Atos, procure aí. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido. Os homens do passado, os profetas, as pessoas se colocavam como servos porque não sabia que Deus era pai deles. E Deus não tinha revelado ainda que era o nosso pai. Por isso que eles, quando Deus se manifestava para eles, eles metiam a cara no chão, eles se colocavam como servos e Deus ficava quietinho, porque lá na frente Deus ia revelar o que é que nós somos dele, filhos. Então, para mostrar aos seus servos, quer dizer, esse sujeito que está narrando aqui nem sabe que nós não somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Lembra que o Senhor Jesus disse: já não vos chamo servos. Ou você não acredita mais em Jesus? E olha que ele estava vivo aqui há 2000 anos atrás, em carne e ossos, ele disse para os discípulos, e dizendo para todos nós: já não vos chamo servos,
mais amigos. E lembra que ele disse: vou para o meu Pai e para o vosso Pai. Vou para o meu Pai, meu Deus, e vosso Pai e vosso Deus. Ele não disse: vou para o Pai, vocês que são servos, olha. E vocês são servos dele. Jesus não disse isso. Deus é o nosso Pai. E aqui não diz que é o fim de tudo? E como que esse sujeito não sabe que o Senhor Jesus que Deus é o nosso Pai? Que deu para mostrar aos seus servos. Aí eles podem dar desculpa assim: o servo é aquele que está pregando a palavra. Não, ainda que fosse esse que estivesse pregando a palavra, ele seria filho de Deus. Porque só quem pode anunciar a palavra de Deus é os filhos de Deus. Não existe isso. Só quem pode fazer uma coisa pro seu pai é você, que é filho dele. Aí ele diz que a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas. Que coisas? Que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo, pelo quê? E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Esse falso João, dizendo que Deus diz que tinha revelações e mandou um anjo até ele com essas revelações para que ele anotasse para mandar essa bucha pra gente. Né? Agora, você já viu o nosso irmão, o apóstolo Pedro, dizendo que os anjos anelam, têm desejo de anunciar o evangelho de Deus, mas Deus não permite, porque o evangelho não foi dado a anjos. A palavra de Deus não foi dada para anjos. O evangelho, né? Lembra que Deus usava anjos no passado. Deus enviava um anjo para falar com os anjos, é claro, para falar com os homens. É claro, porque naquela época não existia escritura, não existia nada. Mandava lá para falar com Abraão, com Jacó, com o pessoal. Pois é, mas depois que tem as escrituras, as inspirações de Deus, os mandamentos de Deus, acabou esse negócio de anjo ser menino de recado. E outro, o evangelho é homens para homens, é homens pregando para homens. Porque se fosse anjo, Deus não precisaria que nós somos seus filhos e estivéssemos aqui anunciando a graça dele. Ele mandava uma legião de anjos, logo acabou. Já cumpria o projeto dele. É ou não é? Ou você não pensa? E esse João disse que notificou. Deus é tão esperto, o Senhor Jesus é tão esperto, que já inspirou o apóstolo Paulo, falou com o apóstolo Paulo isso, antes do apóstolo Paulo sair daqui e ir para o céu, antes dele ser assassinado, que ele foi assassinado em Roma. Ele ia até a Espanha e mataram ele em Roma. Deus permitiu, porque Deus queria o levar, né? Deus mostrou isso ao apóstolo Paulo que iria acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo, antes de partir daqui, disse: irmãos, ainda que nós, ele quis dizer o seguinte: ainda que eu, ou nós aqui, Timóteo, Tito, que era o pessoal que se converteu ouvindo a graça, pregue outro evangelho que não seja esse do Senhor Jesus Cristo, esse que eu estou pregando para vocês, seja anátema, quer dizer maldito. Olha o que ele disse: ainda que nós, ou mesmo vindo um anjo do céu, um anjo da onde? Do céu, vos pregue evangelho que vá além desse que nós temos pregado. Olha o que vai além. Qual que é o evangelho que vai além? Entre aspas, o tal do Apocalipse. Seja maldito, ou seja, não receba. Não é a pessoa que ele está falando que é maldita. Ele está falando aquelas palavras, o evangelho falso, que é esse Apocalipse. E de quem é que esse João está dizendo que recebeu o evangelho? Dizendo que Deus enviou um anjo até ele. Já começa a mentira. Veja que eu nem saí daqui. Quer dizer, Deus arrebata ele, supostamente arrebata ele até o céu, até o paraíso, até seja lá onde for. E aí, quando ele está lá na presença de Deus, Deus chama um anjo do lado, começa a falar um monte de coisa para o anjo e diz assim: agora vá lá e fale para ele. Por que Deus não queria falar com ele?
Ora, se o sujeito está na frente de Deus, por que Deus perderia essa oportunidade de falar diretamente com ele? Por que mandaria anjos mandar ele escrever alguma coisa? Veja o que Deus fez lá com Isaías. Quando Deus fez Isaías ter uma visão dele, levou ele até o Santo dos Santos, o que aconteceu? Teve trovões, teve raios, teve toda aquela cerimônia, né? A fumaça quer dizer o poder de Deus, né? Anjos pra lá e pra cá, pegou brasa, botou na boca dele, fez tudo isso. Vê se anjo falou alguma coisa. O anjo foi lá, pegou uma brasa, que ele disse, Isaías capítulo 6, né? Que ele disse, eu sou pecador, olha, eu vou morrer, não vai nada. O anjo chegou lá, botou na... O anjo não falou nada pra ele, foi fazendo toda aquela cerimônia. Daqui a pouco aparece Deus. Aí Deus disse, a quem enviarei por nós, tá vendo? Deus foi direto. Isaías, quando viu os anjos calados, imagine Deus fazendo uma pergunta, a quem enviarei por nós, por mim? Quem é que vai dar um recadinho para mim, ao povo de Israel? Aí o céu inteiro calado. O Isaías percebeu que ninguém respondia nada. Aí ele disse, envia-me a mim, Senhor. Olha aí, por que os anjos inteiros não responderam? Envia a mim, Senhor, envia a mim. Um falava do lado, outro falava, não, porque o anjo não pode vir aqui pregar evangelho nenhum. O evangelho é para homens, pregar para homens. Exercitar o amor ao próximo. Deus não permite que anjos preguem o evangelho. E se tem gente dizendo que tá vendo um anjo aí, que o anjo mandou recado, que nem fica esses falsos profetas de hoje, é tudo mentira. Não caia nessa não, né? Deus falou direto com Isaías, porque Deus não... No final de tudo, que é a hora de fazer o fechamento, Deus leva esse João lá e ele começa a ter um monte de visão e Deus não fala nada com ele, já que ele já está na presença de Deus. Ora, Deus chamaria ele e dizia, vem aqui, escreve tudo isso aí e leva lá pro pessoal lá, a minha vontade. Você vê que isso não acontece. Ele começa a dizer que viu isso, que viu aquilo outro, que são essas coisas que nós vamos, de agora em diante aqui, começar a mostrar para você. Por enquanto nós vamos parar por aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. Você já viu que é tudo mentira isso aqui, né? E pelo seu anjo as notificou seu servo. Pois é. Então no próximo vídeo nós vamos despenar isso aqui, né? E vamos mostrar que esse João do Apocalipse não passa de um grande líder religioso, um picareta, um falso, um enganador que colocou esta blasfêmia aqui para tocar o terror no povo de Deus, para tocar naquela época. E os de hoje, os líderes religiosos de hoje continuam usando para amedrontar o povo de Deus, quando Deus nos deu espírito de força, de poder, de coragem e não de covardia. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe também pelo Facebook, né? Se inscreva aqui no nosso canal Mensageiro da Graça, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.